Se alguma vez você se sentiu deslocado em uma conversa, se já olhou ao redor e se perguntou por que as pessoas se esforçam tanto para se encaixar, se já sentiu que as interações sociais são um jogo sem sentido do qual você não quer participar, então este vídeo é para você. E se você nunca se sentiu assim, talvez seja a hora de questionar se você tem vivido uma mentira, porque hoje vamos falar sobre uma verdade desconfortável. Arthur Schopenhauer, o filósofo do pessimismo, viu isso com brutal clareza. A maioria das pessoas vive presa em uma farsa. Elas se vestem, se comportam e falam como acham que deveriam, não porque seja sua verdadeira natureza, mas porque foram programadas para buscar aceitação. Mas aqui surge a pergunta que ninguém faz: aceitação de quem? Pense nisso. Quantas vezes você suportou conversas inúteis apenas para evitar parecer rude? Quantas vezes você riu de uma piada que não o divertiu? Quantas vezes você sentiu que cada interação social é uma transação onde se espera que você ceda uma parte de si mesmo em troca de pertencimento? E agora, a pergunta que realmente importa: a que custo? Schopenhauer deixou claro que inteligência e vida social estão em conflito. Quanto mais inteligente você é, menos sentido você vê na farsa, não por arrogância, mas porque você vê o que os outros não veem. Você vê as máscaras, você vê as mentiras disfarçadas de cortesia, você vê a fragilidade de um mundo onde todos buscam validação nos olhos dos outros. E o mais aterrador é que a maioria das pessoas prefere ignorar isso. A sociedade é projetada para mantê-lo entretido, não para fazê-lo pensar, porque quando você pensa demais, começa a notar a incoerência. Você começa a perceber que a maioria dos relacionamentos é superficial, que a maioria das conversas é ruído e que o esforço para se encaixar é, na verdade, uma forma de autossabotagem. E aqui reside o dilema. Se você é inteligente o suficiente para notar isso, então também é inteligente o suficiente para sentir a solidão que isso traz. Porque, sejamos sinceros, quanto mais você pensa, menos você se encaixa, e as pessoas sentem isso. Elas sentem que você não participa da histeria coletiva. Sentem que você não participa dos rituais sociais com a mesma devoção cega. E isso as incomoda, porque sua mera existência é uma ameaça à bolha em que vivem. Schopenhauer colocou de forma direta: a solidão é o destino de todas as grandes mentes, e isso dói. Dói porque a sociedade ensinou que a felicidade reside em se conectar com os outros, que você precisa de amigos, círculos sociais, pertencimento. Mas o que acontece quando a maioria dessas conexões é vazia? O que acontece quando você percebe que o preço de socializar é a mediocridade? O que acontece é que você começa a procurar algo mais. Você começa a se afastar. Você começa a valorizar seu tempo mais do que a aprovação dos outros. E aqui algo curioso acontece. A princípio, a solidão parece uma punição, mas depois se torna um privilégio, porque na solidão você descobre algo que a sociedade tenta esconder de você a todo custo: paz de espírito. Schopenhauer entendeu isso melhor do que ninguém. Para ele, a inteligência não era apenas uma bênção, era também uma maldição. Quanto mais você entende o mundo, menos ele o excita. Quanto mais você vê a natureza humana, menos você quer fazer parte de seu jogo. E aqui é onde muitos se enganam, porque pensarão que esta mensagem é um convite à misantropia, que se trata de odiar pessoas ou rejeitar todo contato social, mas não é. Trata-se de entender a diferença entre interação e obrigação. Trata-se de se dar permissão para escolher quando e com quem socializar, em vez de apenas seguir o que se espera de você. Trata-se de aceitar que a verdadeira inteligência não precisa de validação externa. Mas aqui vem a parte mais interessante. Quando você para de buscar aceitação, algo muda dentro de você. As pessoas notam.
Elas veem que você não está desesperado para se encaixar, que você não depende da aprovação delas, que seu mundo não desmorona se você não for convidado para a próxima festa. E isso as confunde, porque a maioria das pessoas vive presa na necessidade de ser vista, ouvida, aprovada. E você, ao não participar desse jogo, se torna um enigma que intimida, um enigma que intriga, porque a ironia de tudo isso é que quanto menos você se importa com a validação social, mais poder você tem sobre ela. A verdadeira liberdade começa quando você não se preocupa mais com o que os outros pensam de você. Então, da próxima vez que alguém lhe disser que você deveria socializar mais, que deveria se esforçar mais para ser mais sociável, que deveria ser como todo mundo, lembre-se disso. Não é você que está errado. Você é simplesmente alguém que viu a verdade. E a verdade, para a maioria das pessoas, é desconfortável demais para aceitar. E aqui fica ainda mais interessante, porque quando você percebe que não precisa de validação social, quando você realmente internaliza que a maioria das interações é teatro, você começa a notar outra coisa: o silêncio. O silêncio se torna seu aliado, e isso aterroriza os outros, porque vivemos em um mundo onde o ruído é constante. Mídias sociais, conversas triviais, notícias projetadas para provocar reações. Tudo é feito para mantê-lo em um estado de perpétua distração, porque o silêncio o força a pensar, e pensar é perigoso. Schopenhauer não apenas entendeu isso, ele viveu isso. Ele passou a maior parte de sua vida longe da sociedade, imerso em filosofia, música e contemplação. E não foi porque ele odiava as pessoas. Foi porque ele entendeu que o ruído do mundo só serve para obscurecer a mente. E aqui fica ainda mais interessante, porque quando você percebe que não precisa de validação social, quando você realmente internaliza que a maioria das interações é teatro, você começa a notar outra coisa: o silêncio. O silêncio se torna seu aliado, e isso aterroriza os outros, porque vivemos em um mundo onde o ruído é constante. Mídias sociais, conversas triviais, notícias projetadas para provocar reações. Tudo é feito para mantê-lo em um estado de perpétua distração, porque o silêncio o força a pensar, e pensar é perigoso. Schopenhauer não apenas entendeu isso, ele viveu isso. Ele passou a maior parte de sua vida longe da sociedade, imerso em filosofia, música e contemplação. E não foi porque ele odiava as pessoas. Foi porque ele entendeu que o ruído do mundo só serve para obscurecer a mente. Porque aqui está a verdade. Inteligência não é antissocial. O que acontece é que a inteligência rejeita o banal. Pense nisso. Os grandes gênios da história não eram antissociais, mas não estavam dispostos a perder seu tempo com conversas vazias. Da Vinci passou anos imerso em seu trabalho, sem sentir a necessidade de compartilhar cada pensamento com o mundo. Nietzsche se afastou da sociedade quando percebeu que sua maneira de pensar era desconfortável demais para mentes convencionais. Tesla trabalhou em suas invenções com uma obsessão que poucos entendiam, e todos eles foram vistos como excêntricos, estranhos, pessoas difíceis de lidar. Por quê? Porque não se conformavam à norma, não seguiam o roteiro da vida social ordinária. Porque aqui está o segredo. A vida social é apenas uma série de rotinas previsíveis projetadas para mantê-lo dentro do sistema. Desde o momento em que você nasce, você é ensinado que ser aceito é a coisa mais importante, que você precisa de amigos, que precisa fazer parte de um grupo, que o isolamento é ruim. Mas ninguém lhe diz que a maioria desses grupos só existe por causa do medo da solidão, não por causa de uma afinidade real. Ninguém lhe diz que muitas pessoas com grandes círculos sociais realmente se sentem vazias. Ninguém lhe diz que as melhores ideias, as grandes revoluções, as descobertas mais importantes nasceram em mentes que ousaram se afastar do ruído. Mas há mais, porque aqui é onde muitos se confundem.
Eles pensam que a solução é rejeitar completamente a sociedade, que a resposta é se tornar um eremita, se desconectar do mundo e viver em total isolamento. Mas não é, porque o verdadeiro poder não está em fugir do mundo, está em saber quando interagir com ele e quando não. O verdadeiro poder é mover-se nas sombras quando o ruído é muito alto, mas aparecer com força quando necessário. Pense nos grandes estrategistas. Eles nem sempre estavam no centro da batalha, mas quando apareciam, seu impacto era impossível de ignorar. Aqueles que realmente entendem a vida não são escravos da sociedade nem fugitivos dela. São jogadores silenciosos, movem suas peças sem anunciar, constroem no escuro e, quando o mundo finalmente percebe sua existência, é tarde demais, porque eles já venceram sem precisar chamar a atenção para si mesmos. Schopenhauer disse que a inteligência superior é destinada à sólida solidão, mas não como uma punição, mas sim como uma vantagem, porque na solidão você pode realmente construir algo que valha a pena. Mas e aqueles que não entendem isso? O que acontece com aqueles que pensam que a felicidade só vem da aprovação dos outros? O que acontece é que eles vivem presos em um ciclo de dependência. Cada foto que postam, cada história que compartilham, cada opinião que expressam, tudo é calculado para receber uma reação, uma curtida, um comentário, uma validação que os faça sentir que existem. Mas aqui está a verdade brutal. Se sua existência depende da reação dos outros, então você nunca viveu de verdade. Você é apenas um reflexo do que os outros esperam de você. E isso é o oposto de ser livre. Porque a verdadeira liberdade não é fazer o que você quer sem consequências. É não precisar da aprovação de ninguém para fazer o que você realmente deseja. É não depender do ruído para se sentir vivo. É ser capaz de ficar sozinho em completo silêncio, sem sentir ansiedade ou a necessidade de preencher cada vazio com distrações. E se você não consegue fazer isso, então você não é livre. Você é um prisioneiro do ruído. Schopenhauer entendeu isso melhor do que ninguém, e é por isso que se distanciou do mundo, não como um ato de rejeição, mas como uma estratégia, porque só à distância você pode ver a realidade com clareza. Só no silêncio você pode ouvir sua própria voz. E se você chegou até aqui, é porque no fundo você já sabia. Você sabia que algo na vida social moderna não faz sentido. Você sabia que muitas das interações que você tem são pura formalidade. Você sabia que o verdadeiro crescimento não acontece no ruído, mas na introspecção. Agora a pergunta é: você terá a coragem de aceitar isso? Porque uma vez que você aceita, não há volta. Torna-se insuportável. Conversas triviais parecem absurdas. A necessidade de se encaixar desaparece e tudo o que resta é a verdade. A solidão não é uma punição, é um privilégio reservado apenas para aqueles fortes, o suficiente para suportá-la. Você não pode mais se enganar. Não pode se forçar a gostar do que antes parecia normal. Não pode fingir que conversas vazias o satisfazem ou que a validação externa significa alguma coisa. E esse é o ponto de não retorno. É aterrorizante, não é? Porque a maioria das pessoas passa a vida tentando se encaixar, fazendo sacrifícios silenciosos para serem aceitas, silenciando partes de sua essência para evitar incomodar os outros. Mas você não pode mais fazer isso, porque agora você entende algo que a maioria nunca entenderá. A vida não se trata de se encaixar. Trata-se de encontrar o que realmente ressoa com você e ter a coragem de seguir esse caminho, mesmo que signifique caminhar sozinho. E aqui está o paradoxo mais brutal de todos. Quanto mais você ousa ser você mesmo, mais magnetismo você gera, porque as pessoas estão desesperadas por autenticidade. Mas muito poucos têm a coragem de ser autênticos. E aqueles que têm, aqueles que se movem sem medo, aqueles que não precisam da aprovação de ninguém, esses são os que acabam sendo seguidos, mas não porque buscam isso,
mas porque a verdadeira liberdade é tão rara, tão única, que é impossível ignorar. E agora eu lhe pergunto: o que você fará com esta informação? Você não pode ignorá-la. Pode fingir que nunca viu este vídeo, voltar à sua vida normal, continuar participando da farsa, continuar se adaptando ao molde que lhe foi imposto. Ou pode fazer algo muito mais difícil. Pode aceitar o desconforto da verdade. Pode abraçar a ideia de que nunca será compreendido pela maioria. Pode parar de se trair apenas para se encaixar. Pode começar a viver para você, não para os outros. Porque no final existem dois tipos de pessoas neste mundo: aqueles que se adaptam e aqueles que se encontram. A maioria escolhe a primeira opção porque é mais fácil, mais confortável, mais segura. Mas os poucos que escolhem a segunda são os que realmente deixam uma marca. Então me diga, que tipo de pessoa você é? Se você chegou até aqui, quero que deixe um comentário com a frase: "O silêncio é poder". Porque aqueles que entendem isso são os que estão prontos para jogar o jogo da vida por suas próprias regras. E se este vídeo o fez pensar, se em algum momento você sentiu que eu estava descrevendo algo que você sempre sentiu, mas nunca expressou, então se inscreva, porque este é apenas o começo. Vejo você no próximo vídeo.